Olá, você acompanha a partir de agora o SSPTV. No programa do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de hoje, vamos falar sobre prevenção odontológica com a doutora Tereza. Confira agora aqui no SSPTV. Bom, no programa de hoje a gente vai te dar mais uma dica de saúde. É muito comum que a gente só procure o médico naquela hora que não está passando bem. Também é muito comum que a gente só procure o dentista naquele momento que o dente começa a doer. E é lógico que nós estamos errados. A gente tem que estar sempre fazendo prevenções, sempre procurando especialista e cuidando da saúde. E quando a gente fala de saúde bucal, é muito importante também. Vou falar com a nossa dentista, doutora Tereza, vai dar umas dicas para a gente hoje, muito importante para a nossa saúde. Não esquecendo, né, doutora? A boca, parece até praxe falar isso, mas é a realidade. A boca é a porta de entrada para muitas doenças no organismo. Com certeza, Eliane. O que a gente quer chamar a atenção é que há uma diferença entre a odontologia praticada hoje e a odontologia dos nossos pais, porque antes o que se via era uma odontologia curativa. O indivíduo chegava ao nosso consultório já com cáries. A partir do momento que ele detecta uma cárie, que ele sente a cárie, o buraquinho dentro, já é uma situação crítica. Então, o que era odontologia antes? Era a odontologia curativa. Restaurava-se dentes ou arrancava-se dentes e já partia-se para a prótese. Hoje, com o avanço tecnológico em todas as áreas, especialmente da saúde, a gente vê muita evolução, evolução na área da estética, da saúde bucal, da prevenção. Então, o que a gente poderia ver? Hoje, a odontologia ela é bem direcionada para a prevenção. É a criança que a mãe já começa a levar desde bebezinho. Se ele chupa o dedo, a gente já começa a orientar. É a chupeta, é o bico da mamadeira, que tem todas as suas indicações, ou contraindicações. E aí é um aparelhinho ortodôntico preventivo. Porque quando ele chegar na adolescência, ele já tem uma arcada dentária certa, na estética adequada. Hoje, com a aplicação de flúor na nossa água de abastecimento público, nas pastas, nos cremes dentais, o índice de cárie diminuiu muito. Então, a gente parte para a prevenção. Então, se você leva seu filho ou se você vai ao dentista a cada 6 meses, você evita que haja uma cárie em estágio avançado, um problema de gengiva, que é o problema periodontal. Se há uma faixa etária maior, uma idade mais avançada, a gente tem uma prevenção para o câncer bucal. É possível diagnosticar não, porque essa compete aos médicos, mas a gente percebe pela saúde bucal do indivíduo se há uma diminuição de saliva, se há um problema periodontal maior, se há alguma coisa diferente, a gente pode orientar o paciente a procurar o médico. Às vezes pela saúde bucal, a gente pode detectar uma diabetes, o início de uma diabetes. Então, a nossa área, a abrangência é muito importante, quer dizer, como toda a saúde, mas a gente trabalha numa equipe multidisciplinar, então, a importância da prevenção e não acudir depois do que já está tarde, um dente perdido, uma situação periodontal instalada, uma mobilidade, uma perda dental. Então, vamos trabalhar nessa área. Vir ao dentista a cada 6 meses e não importa a sua idade. É importante cuidar da saúde bucal. Já que a gente está falando, não importa a cidade, você inclusive citou, né, não importa a idade, você inclusive citou a questão do câncer bucal. É até interessante a gente falar que geralmente o câncer bucal, quando ele se manifesta, ele não provoca dor. E aí até a pessoa perceber que tem alguma coisa errada já pode estar muito avançado. A gente vê aí o trabalho do Hospital de Câncer sempre buscando a prevenção, sempre buscando detectar no início da doença, mas infelizmente a gente ainda vê que os nossos idosos muitas vezes são acometidos pelo câncer bucal, descobrem já tardiamente. Por quê? Porque não sentia dor, não sentia nada. Ou seja, se fosse ao médico, aliás, ao dentista de 6 em 6 meses, o dentista já teria visto que alguma coisa não estava normal. Isso é verdade. A gente tem acompanhado, às vezes, o paciente que já possui uma prótese há anos, o tempo médio de uma prótese são 5 anos. E a gente encontra pacientes com próteses, com removíveis, com dentaduras, próteses totais, com 10, 15, 20 anos. E pode causar um machucadinho. E essas próteses, se elas estão mal adaptadas, elas vão machucando e o paciente não tem, às vezes, conhecimento, ou às vezes tem medo de enfrentar uma realidade
ir atrás e pode desencadear um câncer bucal. Então, é interessante ter esses cuidados, se preocupar com a saúde bucal e temos aí no Hospital de Câncer, que é referência, temos os consultórios dentários, a odontologia em Barretos está excelente, há um acesso fácil, mesmo aqui para nós no sindicato, é possível ver que o presidente, o senhor João, ele proporciona o atendimento odontológico de manhã, à tarde e à noite, então o associado tem essa facilidade, ele agenda e tem essa facilidade de buscar os cuidados com a saúde dele. É até interessante a gente falar isso, porque tem atendimento durante a noite. Você mesmo faz esse atendimento? Quais dias da semana? Na terça e na quarta, à noite. Na terça, das 18 às 21 horas, e na quarta, das 15 até as 20h30, desculpa. Ou seja, tudo para facilitar para você e também para que não tenha desculpa, né? Ah, não tenho tempo, estou trabalhando, não vou fazer essa prevenção. Vai esperar acontecer? Vai esperar dar uma dor de dente ou ter um problema mais sério? Não espera não, vamos sempre fazer a prevenção, porque olha, gente, só quem já sofreu com dor de dente sabe como é difícil. E olha, acontece naquele momento assim, você está cheio de trabalho, aí você acorda um dia com dor de dente, aí acabou tudo, você tem que largar tudo e procurar o dentista. Então, vamos fazer a prevenção, que é muito mais vantajoso. Eu vou para o intervalo e já volto. Na Química, qualidade para a vida. Este é o lema da Multshine, procurando em seu dia a dia o melhor em matérias-primas para oferecer qualidade e segurança, com produtos biodegradáveis e fragrâncias que nos trazem a limpeza e o bem-estar. A Multshine possui uma linha completa, desde vassouras, rodos, panos, lãs de aço, além da linha exclusiva de produtos com a marca Multshine, como amaciantes, desinfetantes, multiuso, detergentes para louça e para roupas, com enzimas especiais. Rua 30, 507. Fone 3321-7652. Eu faço parte da Escola de Futebol Craque do Futuro. E você, ainda não? Então não perca tempo. Se você tem entre 8 e 14 anos, venha fazer sua inscrição. Nós estamos te esperando. A Escola de Futebol Craque do Futuro está aberta a toda a comunidade. É isso aí! Venha para a Escola de Futebol Craque do Futuro. A Escola de Futebol do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. A companhia da imagem é clique. O casamento, uma viagem é clique. Chegou a hora de nascer, então clique. A companhia da imagem é clique. Pra te fotografar na sua casa, no estúdio, em qualquer lugar. A sua foto da net é um clique. A companhia da imagem é clique. Companhia da Imagem, registrando os melhores momentos da sua vida. A companhia da imagem é clique. Todas as especialidades da área de odontologia são oferecidas pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais aos associados e dependentes. São 6 profissionais da área que atendem diariamente, levando o melhor para você. Para agendar um horário, basta ligar 3321-2488 ou vir pessoalmente até a sede do sindicato. Venha almoçar no restaurante Alho Poró, uma grande variedade de saladas e pratos quentes. Ambiente climatizado, aberto para o almoço de segunda a segunda, com estacionamento próprio. Restaurante Alho Poró, Rua 24, esquina com 21, no centro. Venha para o restaurante Universitário, aberto para o almoço e jantar de segunda a quinta, sexta, sábado e domingo, somente almoço. Uma grande variedade de saladas e pratos quentes. Restaurante Universitário, dentro do campus da Unifeb. É isso aí, estamos de volta e hoje falando sobre prevenção. Prevenção que você deve fazer na sua boca, prevenção dentária. Você deve procurar, lógico, o atendimento odontológico e fazer tudo direitinho. Eu estou conversando com a doutora Tereza, que está passando dicas para vocês, dicas super importantes. E a gente falou um pouquinho, né, dos idosos com relação ao câncer bucal. Falamos um pouquinho das crianças também, porque com relação às crianças, é até bom a gente deixar claro que assim, a gente tem aquela mania, ai, dentinho de leite, vai cair mesmo. E não é por aí, né? Não, não é. É muito importante cuidar dos dentes de leite. Por quê? Porque eles são o guia para os permanentes.
Se a criança, se o dente vai esfoliando, que é esse período de amolecer, de cair o dentinho, o permanente vai romper exatamente no local que antes era ocupado pelo de leite. Então, se a criança perde o dente antes da época certa, por algum motivo, por cárie, por um acidente, avulsão, se acontece isso, o dentinho dentro, ele já está formado dentro do osso, ele vai mudar a sua posição e provavelmente ele não vai romper no lugar certinho, ele vai haver um deslocamento ali. Então, o dente descido, que é o dentinho de leite, ele segura o lugar por permanente. Ele é uma guia de referência para o permanente. E a gente tem mania de achar que dente é só estética, né? Esquece do que realmente quer dizer saúde. Não, é muito importante, porque às vezes a gente atende pacientes que às vezes têm ausência do dente permanente. E aí você vai conversando, o dente, os anteriores foram feitos para cortar o alimento. É uma coisa tão instintiva, você corta o alimento e o alimento vai para o fundo da sua boca para ser triturado pelos dentes posteriores, prés e molares. E o indivíduo que tem ausência desses dentes, ele passa a mastigar, a fazer tudo com os da frente. Além de ele cortar o alimento, ele mastiga com os da frente. E nesse momento, a partir desse momento que ele começa a fazer isso, os dentes da frente vão quebrando. Porque eles não foram feitos para triturar alimento. Eles não aguentam. Então, às vezes, o paciente vem, faz uma resenha, se orienta e ele não, tá bom, não quer gastar, não quer, quer dizer, a gente, né, tem situações e situações, se orienta. Hoje o parcelamento, existe parcelamento para tratamento dentário, ele está bem mais acessível, mas precisa, antes de tudo, ter a compreensão da importância de um dente. Nada substitui o que é seu. Existem os implantes? Existem. Lindo, perfeito, maravilhoso. Mas o que é seu é melhor. Então, se você cuide do que é seu. A partir da hora que você perdeu, infelizmente, por um motivo ou outro, se você tem condições, faça o implante. Mas a princípio, proteja, cuide do que é seu. Tem que cuidar, né? Porque, afinal de contas, você está cuidando da sua saúde e de si próprio, né? Um investimento na sua própria vida. Não, isso com certeza. Agora, Eliane, passamos agora esses dias, né? Foi o Dia do Trabalhador, até mais um alerta em termos de saúde bucal para o trabalhador. Vamos cuidar do dente? Não vamos deixar para ir no dentista à noite e pedir o atestado para faltar o serviço no outro dia porque está com dor de dente. Se a gente está disponibilizando o serviço odontológico, a gente tem o serviço odontológico em períodos diferentes, quer dizer, para favorecer a população, destacando aqui a atuação do sindicato, que está favorecendo, possibilitando. Então, você tem como ir, se você trabalha à noite, você pode ir de manhã, se você trabalha de manhã, você pode ir à tarde, quer dizer, há flexibilidade no atendimento. Então, não vamos deixar para procurar o dentista em busca do atestado. O meu dente doeu. Quer dizer, há trabalhos, inclusive é interessante que há publicações a respeito, pesquisas, que patrões estão investindo nessa área de prevenção. Às vezes, até o serviço que o indivíduo vai trabalhar, há uma avaliação pré-admissão para não ter esse problema, porque ele tem como ir, então não há necessidade de depois ficar pedindo um atestado aí para a gente. Então, vamos cuidar. A gente tem que cuidar, porque é o seguinte, trabalhar com dor de dente ninguém quer, mas a gente também tem que ter coerência no que faz, né? E a gente até, pegando um gancho nessa conversa, a gente viu aí alguns processos, né, em todo o país, não estou falando de Barretos não, mas em todo o país, envolvendo médico, envolvendo dentista, né? O profissional também tem que ter um certo respaldo, porque existe realmente uma regra para o atestado médico e a gente tem que estar seguro com isso. Porque o atestado médico odontológico, ele é um documento. Você assinou, você colocou o seu nome, a sua assinatura e o conselho ao qual você pertence, o número seu do registro no conselho. Nós, médicos, profissionais da saúde, então é uma responsabilidade nossa. Então, a gente não vai dar um atestado aleatório. Mas vamos evitar o atestado, né, Eliane? Então, vamos fazer a prevenção, vamos fazer tudo direitinho, porque, afinal de contas, a gente trabalhar é bom demais, né? Todo mundo precisa, a gente tem que dar valor também ao trabalho que a gente tem. E é lógico, ninguém vai trabalhar doente, ninguém vai trabalhar com dor. Então, vamos investir em saúde sempre. Não, e trabalhar com dor diminui produtividade, o indivíduo fica irritado e com razão, então, é tudo negativo, né? Então, vamos cuidar.
Bom, só para a gente recapitular, aqui no sindicato tem um atendimento odontológico para você. Se você tiver alguma dúvida, pode ligar 3321-2488. Você vai pedir para falar com a nossa querida Cidinha, que vai te passar todas as informações com relação ao horário, os horários de atendimento e os profissionais que estão aqui à sua disposição. A doutora é uma delas e está sempre aí, né, sempre atendendo com muito carinho e com muito amor realmente, que a gente precisa de amor nesse momento. Tem o estigma, né, do medo ao dentista, mas a odontologia melhorou muito. O motorzinho continua com barulho, mas não é mais aquele terror da época de tempos atrás. É isso aí. Muito obrigada, viu? Muito obrigada, tudo de bom. É isso aí. Espero que você tenha gostado da nossa dica de saúde de hoje. E estes são os aniversariantes de hoje, quinta-feira, 16 de maio. Aparecida Evangelista de Souza, Brasílica Aparecida de Jesus Pinhanelli, Ingrid Domaraski Antunes, Divina Eterna Ribeira Crisóstomo, Sebastiana Moreira dos Santos e Carlos Henrique de Andrade. Parabéns a todos! E dia 19 de maio, no domingo, tem feijoada, viola e pagode. A partir do meio-dia, na Aspum, show com Marcos Canella e Alex Santana e grupo de pagode Autoestima. Informações 3321-2488 ou no Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. E o SSP-TV vai terminando agora. No programa de amanhã, vamos bater um papo com a podóloga do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. Não perca, às 18h45, eu te espero.